E aí pessoal, Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje eu vim trazer aqui para vocês uma reforçada aí na esperança de quem joga com alguns decks, que eu vim trazer aqui 5 decks que na minha opinião eles têm jogo nesse formato e decks aí mais voltado pro rogue, coisas que o pessoal não lembra muito no top tier do meta e que eu particularmente vejo pontos positivos extremamente fortes e que eu acho que devem ser explorados. Então caso você jogue com algum desses decks aí, não se desanime, tente e eu vou falar o porquê que cada um desses decks tem aí seu ponto positivo. Então essa listinha aqui são 5 decks, vamos lá, eu vou começar falando do Tearlaments. O Tearlaments é um deck amado por muitos, todo mundo já tentou fazer o Tearlaments funcionar em algum momento da vida. E por que eu acho que o Tearlaments ele tem possibilidade de jogar bem aí nesse formato? Bom, gente, a gente tá falando de um formato onde majoritariamente temos Fiendsmith, temos Raziel, temos Miles e o Tearlaments é um deck que, especialmente no Going Second, contra decks que não colocam disrupção, disrupção não, perdão, que não colocam interação impeditiva, como por exemplo efeito Lingering, coisa assim, ele se dá muito bem. Então, mesmo que você perca no dado, por exemplo, contra um Raziel, vai ser muito difícil de você perder esse primeiro jogo pra cima de cartas como um Detonator. Lembrando, a gente tem que tomar cuidado com cartas como o Dueler, que aí sim entra no pós-side, no perigo do pós-side, mas vou comentar sobre. Mas a ideia é, eu acho que o Tearlaments ele tem muita pouca chance de perder um Game 1 contra um deck como, por exemplo, o Raziel. Por quê? As interações de destruição que o Raziel coloca não colocam perigo de verdade nas cartas do Tearlaments, e por conta disso, ele consegue aí, com o poder do deck, com o poder da sua engine, sem precisar ficar rodando um monte de hand trap e atrapalhando o turno do oponente, só cruzando os braços esperando ele combar, você consegue passar por cima da mesa do Raziel e muito provavelmente matar ele ou fazer interações fortes o bastante a ponto dele não conseguir voltar pro jogo. Então, por conta disso, esse Tearlaments já tem uma boa matchup aí, teoricamente, contra o deck de Raziel. Pô, Matheus, mas e no pós-side aí, quando eu tomar aquele dueler, já que o cara já vai saber que eu sou um Tearlaments agora? Bom, aí de fato a situação fica um pouco mais complicada, e aí você tem que se valer de algumas esperanças súbitas ali, digamos assim, de cartas como o Droplet ou talvez a Ghost Reaper, que impeça você de fato de tomar esse dueler, mas a gente vai ter sempre o Game 3, já que a gente espera ganhar esse Game 1 contra Raziel, mesmo que ele comece, porque ele não vai saber que você é um tier, ele não vai fazer esse dueler, aí você vai ter esse Game 3 com você começando e fazendo a festa que você quiser para ganhar desse Raziel. Então, essa aí é a ideia. Contra o deck de Malice, você tem um sofrimento um pouco maior porque você toma esse shifter. Entretanto, nas situações que você não tomou esse shifter, lembrando, todo deck toma shifter, sempre vai ter esse fator atrapalhando os decks. Nas situações que você não toma shifter, você consegue com facilidade também ir para cima da mesa do Malice, que não é extremamente opressora, e por conta disso você consegue se esforçar aí com o Tearlaments, e se você jogar direitinho, alinhar suas interações, passar da mesa do mesmo jeito. E aí, dentro daquela mesma ideia, você tem um game começando depois do pós-side. Então, é isso. Em quarto lugar aqui dessa lista, temos infelizmente, o Tenpai, que eu fiz vídeo aqui, falei, fiz react da banlist, falei, mataram enfim o Tenpai, e aparentemente o bicho, ele se esforça pra ver jogo, porque a versão de Tenpai com Fiendsmith e com Kashtira ficou extremamente eficiente por conta da qualidade das cartas de Fiendsmith, mas falando aqui, né, vamos voltar, a gente tá falando de deck rogue aqui, não estamos falando de deck de Fiendsmith, ainda assim o deck de Tenpai com o Kashtira, sem a parte do Fiendsmith, ele ainda funciona muito decentemente por conta desses espaços que você tem para tech, e você consegue ajustar esses espaços, e se você estiver utilizando muito bem as defesas que aparecem na sua mão, as techs, sejam elas hand traps ou board breakers, se você alinhar direitinho para o metacall que você tem, você com certeza vai ter um bom resultado. Então o Tenpai, por sua vez, aí, ele ainda tem essa eficiência, além de ter as mesmas características de sempre, que não é um deck que toma shifter com muita dor, não é um deck que toma interações de mesa com muita força ali, porque ele tem as techs ali alinhadas para esse tipo de coisa. Então o Tenpai, por sua vez, ainda continua sendo uma opção viável.
por ter esse bastante espaço de tech aí, e as outras cartas do deck, como por exemplo os Kashtira, serem eficientes dentro do que fazem. Aí, em terceiro lugar aqui, eu coloquei os decks de dragão em geral, que eu botei representando aqui a Branded Regained, porque é basicamente essa carta que faz a diferença para esse formato. Nesse formato, a gente tem a Regained como uma carta extremamente forte contra o deck de Malice, porque ele vai banir a menininha, vai dar efeito para se invocar, e você vai embaralhar ela de volta com a Regained, portanto isso vai atrapalhar muito a mesa do Malice, naturalmente, sem você precisar fazer nada, né? A Regained já ia estar lá de qualquer forma, e no caso do deck de Raizial, essa Regained, lembrando, se você tem uma Regained, você provavelmente jogou de Bestial e tal, né, no seu turno, então você provavelmente tem um Magnamute no seu cemitério, na end phase você buscou ali um Baldrake, essa Regained vai reviver um Magnamute, já vai ativar esse Magnamute, pronto para buscar um Druiswurm, que é uma ótima carta contra o deck de Raizial, o vídeo anterior que eu fiz para vocês, e você já vai ter ali a comida pro seu Baldrake virar uma interação contra o deck do Raizial, que é obrigado a fazer algum Exceed em algum momento, portanto tome esse Baldrake 100% das vezes. Então essas cartas aí de Bestial, em geral, fortalecem muito para esse formato, portanto essa Regained aí fecha o caixão aí falando que eu sou um bom deck sim, para qualquer deck que rode essa engine de Bestial aí, com esses dragões maximizados. Então esse aí é o terceiro lugar. Em segundo lugar aqui, eu tenho aqui o deck de Scary Claw, por causa deste exato carinha que eu tô mostrando na tela pra vocês, que é o Boss Monster, que é o Triheart, que por sua vez ele tem um efeito extremamente eficiente contra o deck de Raizial, porque não só ele vai colocar todos os monstros do oponente pra defesa, como ele também é um monstro extremamente difícil de tirar já naturalmente. Então o deck de Raizial, ele tem dois problemas aí, né? Ele não vai ter Battle Phase, entre aspas, porque ele vai ter que dar um jeito pra tirar esse cara, ao mesmo tempo em que esse cara vai forçar todas as interações ali que o oponente tiver. Por exemplo, né, se o oponente já abriu direto com um Ext na mão, você vai ter que dar esse Aggregator no Ext, senão você não joga. Ao fazer isso, você tá abrindo mão de dar a interação em outras cartas que podem estar do lado, né? O Scary Claw é um deck que tem a tendência de ser um deck meio que de combo, né? Então você vai ter provavelmente ali embaixo desse Triheart, você vai ter uma IP, você vai ter algum Exceed, você vai ter alguma fusão, seja lá qual for a engine complementar que você esteja usando com esse Scary Claw, esse Triheart atrapalha muito o deck de Raizial. E aí, você parando ali a raiz do combo do Raizial, ele provavelmente não vai conseguir ir muito longe, porque ele vai ter que ficar gastando essas cartas para encher o saco aí do Triheart. Então, Triheart é aí uma ótima carta para esse formato. Lembrando que o deck de Scary Claw também muitas vezes faz Exceed Rank 4, porque ele tem aí o Reich Heart, que é uma carta muito fácil de buscar, e qualquer outra coisinha, ou até mesmo dois Reich Hearts fazem Rank 4, que consegue fazer o Bagusca, que é como se fosse aí um Triheart bufado, porque o Bagusca sim é muito chato de tirar no caso do Raizial. E se você fizer um Triheart Bagusca, provavelmente ele só perde, porque ele não tem muito como lidar com essa mesa. Então, é isso. É por isso que eu acho que o Scary Claw é um bom deck. E agora a gente vai pro cara que é, pô, campeão aí, que inclusive eu fiz vídeo falando sobre essas estratégias, que é o deck de Quimera. E por que que o deck de Quimera faz algum sentido, Matheus? De onde você tirou que o deck de Quimera é uma boa opção? Bom, o deck de Quimera, principalmente por causa da engine de Fiendsmith, que geralmente roda paralelamente ali, né? Um pedaço da engine de Fiendsmith, você consegue fazer com muita facilidade a Barrier Statue ou o Chaos Hunter, que são cartas extremamente fortes contra, no caso aqui, o Raizial e contra o Malice. Então você tem um combo de turno 1 extremamente sólido para lidar aí com a mesa desses decks. Além disso, as interações que o deck de Quimera sofre mais, estão um pouco mais em baixa atualmente, né? A gente tá vendo uma diminuição do número de hand traps, a gente tá vendo essas hand traps de alvo aí, que você geralmente toma ali eventualmente no seu Berfomé, na sua Gazela, já estão diminuindo naturalmente, e portanto a gente tem uma eficiência muito maior nessa engine, que por sua vez roda junto com o Fiendsmith, caso você tenha acesso a essas cartas. Caso você não tenha acesso a muito Fiendsmith, você pode rodar só o Engraverzinho, que já tá fazendo a diferença, então você não precisa de uma engine aumentada de Fiendsmith, o que faz o deck ficar muito mais barato, né? Ainda assim, você consegue ganhar jogos só por causa do Fiendsmith também, né? Mesmo tendo só um Engraverzinho ali com uma Tract, um Larry, ou seja, sem Tract, sem Larry, sem nada, a engine já é autossuficiente, digamos assim. Então, é por isso que eu acho que Mera é um ótimo deck aí como opção. E
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí, mas tentando dar uma esperança aí pro pessoal que joga com esses decks secundários aí. E muito obrigado a todos que viram até aqui. Até uma próxima.